O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Opa, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um programa aqui do Sem Isso, Sem Vendas. Nós vamos falar hoje a respeito de um empreendedor, isso mesmo, que decidiu abrir o seu próprio negócio mesmo sem ter tudo pronto. Ele encontrou no café uma forma de se conectar com as pessoas, criar experiências e também deixar a sua marca no mundo. E mais, você vai entender aqui, através da análise 360 graus, por que o Café Terroir está dando o que falar aqui, se tornando uma das principais cafeterias em São José do Rio Preto, e também uma aula onde eu separei uma matriz para te ensinar como que você vai fazer para iniciar o seu próprio negócio da forma correta, entendendo os 4 principais pontos para que você possa avaliar o seu mercado de atuação. Vem comigo! Olha só, eu tô aqui com o Pedro Milano. Ô Pedro, diz uma coisa pra gente assim, o que você mais gosta aqui do Terroir? Bom, aqui tudo é maravilhoso, né? Mas eu gosto muito do bolo de laranja com amêndoas. Pra mim, esse é imbatível. É o que você sempre pede. Sim, esse e um cafezinho que não pode faltar, né? Esse café é diferente, né? Não é o café preto que as pessoas estão acostumadas a tomar. Esse é o verdadeiro café? Na minha opinião, sim. É o café coado da casa, né? Então, pra mim, ele é bem equilibrado em termos de sabor e intensidade, né? Sempre quando pensa em fechar negócios, fazer reuniões, você vem aqui. Tem que ser aqui. Olha só, eu tô aqui com a Anne. Ô, Anne, eu tô vendo que você tá trabalhando aqui. Você sempre vem aqui no Terroir? Sempre. Toda semana, pelo menos umas 2 vezes por semana eu tô aqui. E o que você mais gosta aqui? Qual que é o seu... O que é o seu predileto aqui no cardápio? Depende do horário. No café da manhã, a prensa. Se for no almoço, o lanche de filé com... É o bauru de filé. Esse é sensacional. Ai, se não provou, prova. É muito bom. Por que você recomendaria aqui o Café Terroir para quem está nos assistindo? É um ambiente calmo, tranquilo, gostoso. A comida é maravilhosa, o preço é justo. Então, legal. E também dá para trabalhar, né? Muito. É isso aí. Bom, você acompanhou aqui um pouquinho dos que os clientes mais gostam aqui do Terroir. E você precisa vir aqui também conhecer esse espaço, essa cafeteria que é sensacional. Eu tô aqui com o Jefferson Campos, conhecido como Jeff. Tudo bem? Ô, Jeff, fala pra mim, de onde surgiu essa paixão pelo café, cara? Na verdade, essa paixão ela surgiu há 13 anos atrás, né? Eu venho da parte de gastronomia, eu comecei como garçom. De garçom eu passei para chefe de garçons, né? Sim. Que, era 14 meninos que a gente tomava conta lá. Só que nesse lugar, durante a semana, era muito tranquilo. Uhum. Então eu ficava muito na parte da cozinha. Certo. Eu sempre fui apaixonado por cozinha, na verdade, né? O café ele veio depois. Então eu comecei tendo curiosidade, né? Desde casa eu sempre gostei de cozinhar, eu sou filho único, não tenho irmãos. Minha mãe sempre trabalhou fora e eu ficava em casa fazendo meus mexidos, fazendo minhas coisinhas lá. E com 17 anos eu tive a oportunidade de conhecer uma cozinha profissional, né? Ter contato com uma chefe de cozinha, na verdade. E meu interesse sobre comidas aumentaram. E aí eu comecei a ficar na cozinha, porque eu queria muito ajudar e descobrir como é que era aquilo. Sim. E dali então, eu comecei a fazer os mise en place, que é picar uma cebola, cortar um tomate, lavar a louça da chefe, né? E deixar tudo pronto e de olho no que ela estava fazendo ali. Passou um tempinho, ela gostava muito do meu trabalho, né? A gente teve uma conexão muito grande. E ela falou, Jeff, eu quero você aqui na cozinha comigo. Legal. Aí conversou com a minha gerente falou, de jeito nenhum, Não não posso tirar o Jeff do atendimento, porque ele é ótimo lá, ele consegue liderar e fazer com que os meninos trabalhem bem no atendimento. Então, de maneira alguma, eu posso tirar o Jeff lá da frente. Cara, e passou um tempo, né? Tipo, eu fiquei nesse lugar mais uns 2 anos, trabalhando em atendimento, né? Como garçom, maître. Eu era o único que conseguia abrir as garrafas de vinho, que o pessoal tinha medo de quebrar rolho, tinha insegurança. Você já tinha essa habilidade? Cara, eu adquiri, na verdade. Eu sempre fui curioso, sempre tive interesse em olhar e ver como é que fazia. E eu pegava aquilo para fazer e conseguia fazer. E depois de 2 anos, cara, eu encontrei essa chefe, a gente saiu desse lugar, né?
E eu trabalhei com ela também aqui em Rio Preto, era uma rotisseria. Uhum. E foi onde eu me aprofundei ainda mais na questão da parte de alimentação. De alimentação. Né? Então a gente fazia eventos, casamento, aniversários. E durante a semana a gente fazia produção para rotisseria ainda. Sim. Então era vários freezers, né, que a gente deixava tudo pronto, já congelado, embalado a vácuo. E lá para mim foi uma grande escola, na verdade, né? Porque ainda a chefe até falava, Jeff, eu paguei um absurdo para aprender e eu tô te pagando para te ensinar. Olha só. E aí era muito engraçado isso. E, cara, e ali eu consegui administrar o que é a minha vida hoje. Basicamente foi um ponto de partida muito grande, Rei, porque a comunicação, a parte da venda, né, de entender como a gente produzia tudo, eu sabia cada item ia naqueles produtos. Entendi. Então, o que massa combinava com o molho, o pão, qual que o molho combinava com o pão. Então, era muito fácil fazer essa venda. Era tudo venda casada. Então, eu falava para cliente, leva essa massa aqui com esse molho, cara, vai ser incrível. Vai dar isso, vai dar esse sabor, isso aqui tem notas disso, daquilo. Vai combinar com tal vinho. Então, a gente fazia toda essa introdução e o cliente, às vezes, cara, ali na hora ele, já encheu a boca d'água, falava, nossa, isso aqui vai ficar delicioso com isso. Principalmente vindo de um chefe, né? De uma pessoa que entende do assunto, né? E assim, a importância de entender o que você está vendendo, né? Total. Porque ali a gente não mentia, a gente falava exatamente o que ia dentro daquele, qual era o recheio daquela massa, harmonizava com qual molho, e isso me trouxe uma expertise em vendas muito grande. Que legal. E dali então eu comecei a deslanchar. E em 2013, cara, veio uma pessoa que era um fornecedor nosso, na verdade, na época, que era o Rubinho. E ele falou, Jeff, eu tô abrindo uma cafeteria, cara, e eu preciso de uma pessoa igual você lá. E aí nós fomos, cara, eu aceitei o desafio, né? Na época eu tava trabalhando como Saiu de onde você estava e aceitou essa oportunidade. Exato. Mas antes disso eu trabalhei como promotor de vendas também, então Entendi. É um outro segmento. Teve outras experiências anteriores até que você chegasse até o café. Exatamente. E em 2013 foi quando eu tive essa oportunidade de entrar no universo do café. 2013? 2013. Então agora esse ano já vai fazer quase 14 anos né, que eu já tô nessa área. E eu entrei, na verdade, para trabalhar na parte da cozinha, para fazer os lanches, desenvolver, para a gente criar algumas coisinhas ali para aquela cafeteria. E foi meu primeiro contato com cafés. Legal. E o terroir? Como surgiu a ideia de abrir o terroir, né? E por que uma cafeteria? Então, Rei, em 2013, quando eu conheci o café, eu já me apaixonei pelo mundo, né? Porque é um segmento que abrange... Não é um segmento, por exemplo, um restaurante, nem um bar que você tem que ficar à noite trabalhando. Sim. Né? Tipo, a gente sabe da vida corrida como é. E é um lugar muito agradável, cara. É um lugar de reuniões, é um lugar de encontro, é um lugar de ir para trabalho. Eu sou muito humano, eu gosto de conectar com pessoas. É verdade. Né? Essa é a sua essência. Essa é a minha essência, na verdade. Então, assim, eu gosto muito de estar perto de pessoas, de conversar, contar história, saber da vida dela. Então, assim, os clientes, na verdade, viram amigos. Verdade. Né? E é incrível que, né, desde 2013 eu trabalho nessa área, é impressionante que, tipo assim, eu tô em um lugar, que eu já passei em várias, né, das principais cafeterias de Rio Preto, as pessoas me acompanham, cara. Falam, nossa, Jeff, você tá aqui, então o lugar deve ser incrível. Porque, né, por conta do seu trabalho... Elas vêm por você. Exatamente. Ô Jeff, você abriu o seu negócio dentro de um cowork. Exato. Como que isso influenciou o seu modelo de negócio e da cafeteria? Na verdade, abrir uma cafeteria dentro de um cowork hoje é pela parte dinâmica, né? A gente entende que tem um fluxo, que tem um movimento, que as pessoas elas usam tanto o espaço para trabalhar ou para espairecer. Né? Eles querem desligar um pouco da frente da tela, que é um lugarzinho aconchegante para tomar um bom café. Então eu acredito que abrir uma cafeteria dentro de um cowork hoje foi fundamental. Foi fundamental, na verdade. Já tem um público aqui estimado, né, de pessoas. A gente entende, né, Rick, para abrir um negócio hoje você tem que olhar um geral, né? Eu acho que localização é fundamental. E assim, pelo que deu para perceber aqui também, não são só as pessoas que têm, né, os seus negócios aqui dentro do cowork também, como pessoas de fora que vêm aqui para trabalhar. Perfeitamente. Né? Aqui dentro do espaço onde você está aqui, né? O espaço é bem aconchegante, né? Ele é feito, a gente tem várias tomadas nas paredes, que é proposital mesmo, para as pessoas virem e ficarem à vontade para fazer seu trabalho daqui. A gente vê o tanto da demanda hoje, né? Do crescimento. E como eu estou há muito tempo na área, eu vejo essa movimentação, né? De pessoas que hoje trabalham de home office,
quer sair um pouco de casa, tem Sim. essa flexibilidade de poder trabalhar de vários lugares, então esse vem um crescimento muito grande, né? Quando você começou a empreender, como empreendedor iniciante, digamos assim, qual foi o maior desafio que você teve? É que fala assim, cara, esse aqui, será que eu vou conseguir? Como que você superou isso? Eu falo assim, eu sou muito da parte operacional, né? Aham. De relacionamento, do dia a dia. Para mim, o grande desafio hoje é a parte de números, né? De finanças, que é uma área que, tipo assim, querendo ou não, ela demanda, eu acho que 80% de um negócio. E os outros 20% a gente faz na parte de operação, de um bom atendimento. Os números são muito importantes, né? Em qualquer gestão. Isso é verdade. Então, para mim hoje, e graças a Deus que eu consegui identificar isso, né? Porque tem muita gente que fica ali batendo cabeça e não sabe onde está errando, E às vezes onde tem a paga pra trabalhar, né, dificuldade. inclusive. Exatamente. Então, essa é uma questão que eu já venho tendo cuidado com ela e procurando pessoas que consigam me ajudar nisso. Te ajudar nesse sentido. Muito bom. Exato. Você teve alguma situação com um cliente que te fez perceber alguma coisa marcante, assim, sabe? Que te fez perceber que você estava no caminho certo? Sim, sim. Cara, eu costumo falar essa história para todo mundo, na verdade, né? Quando as pessoas me perguntam sobre isso. E trabalhando nesse meio, né, Rê, a gente vê várias situações, mas eu também dou consultoria em cafeterias, então Legal. passei por várias cidades do Brasil. E uma vez eu estava em São João da Boa Vista com um cliente lá, a gente estava fazendo um trabalho, fiquei lá 12 dias, né, para a gente fazer toda a gestão, atendimento, preparos. E no último dia a gente teve a prova de café, a gente abriu ao público, para as pessoas entenderem, né? Porque quando a gente fala de café, a gente vai além, né? Sim. Sai do tradicional, do trivial ali do dia a dia. Então a gente faz uma mesa com vários métodos, com vários tipos de café, na verdade. A gente coloca tradicional, um café gourmet, um café especial, um café superior, que vai mudando conforme, né? Quanto mais especial o café, mais clarinho. Inclusive esse que você está tomando Muito é muito bom, muito suave. E aí, cara, a gente estava lá naquele movimento e não sei o quê, e de repente eu parei, olhei e vi uma senhora, essa bem senhorinha mesmo, cabelinho branco, simples. Ela tava com uma sacolinha pendurada assim do mercado no braço. Aí eu a chamei, falei, pode entrar. Aí ela entrou, ela falou, o que tá fazendo aqui? Eu falei, olha, nós estamos fazendo degustação de café, a senhora quer provar? Ela falou, pode ser. E aí, Rei, ela foi. Eu primeiro serviu de casa para ela, eu falei, não, esse aqui eu tomo na minha casa. Esse aqui eu já conheço. E aí, quando chegou nessa parte de café especial, né, que é o que a gente defende, né, da qualidade, né, da especialidade que tem esse café. Mesmo, cara. Né? Diferente. Ela tomou, Rei, aquele café, ela me olhou assim, e ela falou, isso aqui é café, filho? Eu falei, esse é o verdadeiro café. Ela falou, olha, eu tenho 72 anos, é a primeira vez que eu consigo tomar um café de verdade. Olha só. Então, assim, esse dia, cara, ficou muito marcado na minha vida, né? De trazer uma experiência para uma senhora de 72 anos de idade que nunca tinha provado um café que a gente serve aqui, né? Um café de especialidades. Poxa, muito bom, hein? Inclusive, ó, a gente está acostumado sempre a tomar um café preto. Sim. Mas o café de verdade não é preto, né? Não é preto. Ele é marrom. Ele é marrom. Ó, clarinho. Me diz uma coisa, o que a Terroir tem de diferente das outras cafeterias? Por que as pessoas se apaixonam pelo seu café? Olha, Rei, na verdade, a gente fala que a cafeteria é basicamente as mesmas coisas, né? Tipo, a gente não foge de um café, de um pão de queijo, de um brunch, tipo uns ovos mexidos, um toast. Mas eu acredito que a cafeteria ela vai além, né? Eu acho que o diferencial do Terroir é essa conexão, né? Essa questão de proximidade das pessoas. Aqui, por exemplo, no Terroir a gente tem uma cultura. A gente quer propagar o máximo, né, de conhecimento para as pessoas, adquirindo um café bom em casa, Sim. melhorar a saúde, né? Sim. Porque a gente está falando de saúde, a gente está falando só de um produto, né? A gente sabe que existem várias falcatruas no mercado hoje, né, café que não é café, É verdade. o resto de café que está sendo vendido a preços absurdos. Então, o propósito da cafeteria, o diferencial é isso. Inclusive, a gente tem projetos para esse ano, para fazer grupos de estudo, para conhecer, saber diferenciar, melhorar o café em Educar casa. o seu cliente. Exatamente. Né? Oferecer educação para eles. Exatamente. Então, o Terroir ele tem esse diferencial por conta disso, né, de proximidade e as pessoas entenderem. Então, quando elas vêm aqui, eu dou aula para elas. Legal. Né? Elas não vêm só tomar um café, elas saem daqui preenchidas com algum conhecimento,
galera que tem interesse, curiosidades, a gente bate um papo, conversa. Jeff, eu costumo dizer para nossa audiência o seguinte, que todas as empresas que elas se propõem em educar o mercado, educar o cliente, elas se favorecem com isso. Exatamente. Elas têm muito mais... A percepção de valor é totalmente diferente. É diferente aí. Porque você poderia muito bem vir aqui, pegar o café e eu olhar, pô, diferente esse café, tomo, sem você falar nada, né? Agora, quando você se propõe a falar, a pessoa chega aqui, né, ela tem contato visual com outras qualidades de café, perfeito. Isso muda, né? E com Demais. atendimento também personalizado, isso muda demais. Sim. Ô Jeff, para você, qual foi o seu sem isso, sem vendas? Para mim, o sem isso, sem vendas é a questão da conexão, o atendimento, do olho no olho, né, de passar confiança, credibilidade. Eu acho que hoje é muito robotizado, né? Cada vez mais o pessoal quer pressa, ninguém quer conversar, a pessoa já quer pedir, já quer... Vários restaurantes, lugares que você vai, já tem um tablet na mesa para você mesmo fazer seu pedido. Eu não acredito nisso, né? Porque eu gosto de conexão, como a gente vem falando. Principalmente quem é orientado a pessoas, né, Jeff, como você, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz aqui. Então, para mim, o sem isso, sem vendas é a questão de conexão. Quer dizer, sem um atendimento personalizado, sem vendas. Perfeito. Inclusive, isso é nítido aqui, né? Não só você, como os seus colaboradores aqui têm a mesma pegada. Eu só estou observando aqui como que eles atendem e passa a tua essência, né? Isso é cultura, né? Cultura é como as coisas acontecem na tua empresa, no teu negócio. É isso. Para a gente finalizar aqui essa parte, diz uma coisa para mim. Se você tivesse que passar uma mensagem hoje, para quem está começando, qual seria essa mensagem? Olha para aquela câmera ali e fala. Cara, a mensagem é aquela de praxe, né, que todo mundo fala, se você tem um sonho, não desista. Eu tô há 14 anos na trajetória, querendo abrir a minha própria cafeteria e aproveitar as oportunidades que aparecem, porque ela vai aparecer. Muito bom. Mais uma história aqui para você se inspirar. E não saia daí, tá? Que você ainda vai ter aqui a análise 360 graus, que você vai ter o meu olhar. Por que que esse negócio deu certo, tá bom? Vem com a gente. E eu estou aqui com o Samuel Caetano, fundador da Absolute. Ele é especialista em gestão financeira, gestão tributária, gestão estratégica, né, Samuel? Sim. A gente sabe que o empresário hoje ele está bastante perdido no operacional, né? Ele não conhece, ele não entende muito ali sobre o resultado de caixa dele, por exemplo. A que se deve isso, Samuel? Oi, isso se deve a, eu diria que alguns pilares que estão a ser controlados e às vezes eles estão dispersos dentro da operação. Quando eu falo controlado, não significa que ele não tem os dados, certo, mas ele não tem o teto de cada pilar, certo? Então nós temos 3 pilares fundamentais na operação hoje. Nós temos o departamento financeiro, nós temos o departamento de compra e nós temos o departamento comercial. Ocorre que às vezes esses 3 departamentos não se conversam, então ele depende de um ser para fazer a interferência entre eles. E quanto mais tempo leva para que eles se alinham, o acidente ele só tende a tomar uma proporção. Quer dizer, essa falta de informações prejudica ainda mais na mensuração de dados. Porque, como já dizia o William Deming, ele falava o seguinte, sem dados é apenas uma pessoa com opinião. Exatamente. Então, hoje, para que ele consiga ter mais clareza na operação dele, você estava falando comigo aqui a importância de ter um diagnóstico. E como funciona esse diagnóstico? O que ele tem que fazer? Qual é o objetivo do diagnóstico? O diagnóstico ele vai fazer uma tradução que pela média de faturamento daquela empresa, ele vai dar um esquadro em cada centro de custo, o que pode ou não pode. Então, automaticamente, o profissional da área de compra, ele vai começar o mês sabendo o que ele pode. Se ele pegar depois pelo painel, ele vai fazer essa tradução de 3 períodos de 10, do dia 1 ao dia 10, de 11 a 20, 21 a 31, ele tem um parâmetro daquilo que ele pode comprar ou não. Até porque a área comercial é quem vai ser o termômetro daquilo que está acontecendo ou não. Entendi. E olha só, para você que está nos assistindo aqui, você precisa tomar as rédeas do seu negócio, principalmente se você não tem uma inteligência de negócio por trás. O Samuel Caetano aqui pode te ajudar. É muito simples para que você possa ter acesso. É só você entrar em contato no número que está aqui abaixo para você ter a total controle dos seus dados, tá? Gestão, para mim, é sinônimo de controle. Bem-vindo a mais uma análise 360 graus. Aqui no Raio X Empresarial, você vai entender os pontos que eu elegi, né, para que mostra como que o café terroir vem se destacando aqui, tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto aqui, que na minha visão é fundamental, é o atendimento. Atendimento, você sempre vai encontrar o seguinte, o empresário
falando que o produto dele é o melhor, né, e que o preço dele é o melhor. Então, se está todo mundo competindo preço e qualidade, que na minha visão é obrigação, o grande diferencial tem que ser o atendimento. Os produtos hoje estão cada vez mais semelhantes, é ou não é? Antigamente não, existia uma disparidade muito grande entre um produto e o outro. Hoje não. Hoje o produto está cada vez mais similar um com o outro. Então, se todo mundo praticamente tem aí as mesmas semelhanças, o grande diferencial tem que ser o seu atendimento. E aqui no Café Terroir, o atendimento é sensacional. Aqui você não vem simplesmente pelo produto, você vem muitas vezes pela pessoa, que você sabe que você vai ser bem atendido. E um atendimento pessoalizado. Esse para mim é um grande diferencial, porque gera conexão, deixa de ser aquela coisa mecânica, robotizada, né? Aquela coisa automatizada. E como eu sempre falo, na era da automatização, quem humaniza é rei. Ok? Esse é o principal ponto aqui que eu quero destacar. O segundo é que não só o atendimento, mas ele também tem aqui a parte de educar o cliente, né? Levar informação para o cliente. E aquilo que você sabe, eu sempre falo isso aqui, eduque o seu mercado, eduque o seu cliente. Clientes mais educados são clientes que geram muito mais retenção. E retenção é sinônimo de lucro para o seu negócio, tá? Todas as vezes que você mantém esse cliente na tua base, você aumenta a sua lucratividade. A gente chama de GLTV, Lifetime Value. O que significa isso? É o ciclo de vida. Quantas vezes você consegue vender para esse cliente no mês? Quantas vezes você consegue vender para esse cliente em 3 meses, 6 meses ou ao longo de um ano? Né? Eu espero que você entenda isso e leve essa métrica, esse indicador para dentro do teu negócio, que essa é uma das métricas da lucratividade. Então, todas as vezes que você educa esse cliente, você retém ele na tua base, tá? Outro aspecto que eu anotei aqui, a qualidade do produto. Isso é fundamental. Você pode ter também um bom atendimento, mas se o produto não tiver com aquela qualidade, né, tem um bom paladar, aí você não vai conseguir reter o seu cliente. Então, essa é uma junção que ela é insubstituível, tá? Você precisa ter um bom atendimento e também boa qualidade aí do seu produto. Um outro aspecto aqui, o ambiente. O ambiente ele é totalmente aconchegante, é climatizado, tem uma música lá do fundo, sabe, que favorece inclusive produtividade. A gente sabe que hoje a distração está cada vez maior, né, e está impedindo cada vez a produtividade. Então, quando você tem um ambiente bacana, que você, de repente, você que está em São José do Rio Preto, que não sabe, pô, preciso trabalhar, preciso marcar uma reunião, onde eu vou? Você pode vir aqui no Café Terroir, você vai ter tudo isso que eu estou te apresentando aqui, e eu posso te garantir o seguinte, você vai voltar aqui, vai comentar que esse vídeo aqui também, né, esse programa não aparece só na TV Rio Preto, ele vai também para o nosso canal aqui, Sem Isso, Sem Vendas. Você pode comentar, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Todas as pessoas que eu recomendo aqui, elas gostam e voltam, né? Isso tudo é fundamental. Então esses são 4 pontos, né? Eu poderia eleger muito mais aqui, mas são os 4 principais pontos que fazem o Café Terroir ser um grande diferencial, né? Recapitulando aqui, ó, atendimento personalizado que gera identificação, conexão. Segundo ponto, educa o cliente. Quando você está sendo servido, ele está falando para você a origem do café, ele está falando para você os diferenciais do café, qual a qualidade daquele café, né? Como foi feito aquele café, a história por trás de tudo isso. Né? Isso é fundamental porque você passa a perceber aquilo que você está consumindo de uma forma muito melhor. Né? Quando a pessoa está dizendo a origem, aquilo se torna uma experiência. Né? E os clientes hoje estão em busca de experiência. Né? Ambiente aconchegante, como eu acabei de dizer aqui também, e o produto de altíssima qualidade. Esses são os pontos aqui que fazem o Café Terroir se tornar esse grande diferencial e tá ficando aqui na boca do povo, tá? Eu de você virei aqui para você conferir. Olha só, vou trazer aqui agora para você uma matriz para que você que pretende empreender tomar a melhor decisão no seu mercado de atuação. São 4 pontos que você precisa avaliar. Primeiro, margem de lucro. Qual que é a sua lucratividade? A margem de lucro é determinante. Né? A gente encontra aí modelos de negócios extremamente arriscados, como postos de combustíveis, que qualquer erro pode fazer um posto de combustível falir, porque a margem é muito baixa. Né? A gente sabe que geralmente o posto de combustível ele ganha muito mais na conveniência do que propriamente no combustível. Né? A não ser que você tenha aí, né, uma escala muito grande. Né?
E automaticamente essa margem de lucro, ela requer muita gestão, tá? Então, a margem de lucro que você está praticando é uma boa margem de lucro? Você tem que entender do fator precificação. Nós já falamos sobre isso aqui, eu quero recapitular com você. Quando você for precificar, para que você possa ter uma boa margem de lucro, você precisa entender e ter esses 3 critérios. Primeiro, o quanto você quer obter de lucro. Segundo, o quanto o seu cliente está disposto a pagar. E terceiro, o quanto que os seus concorrentes estão praticando. Qual que é a prática de mercado aí? Né? Então, a precificação também determina a sua margem de lucro. Né? Responda aí, qual a margem de lucro que você pretende praticar no seu negócio? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é recorrência. Eu falei de posto de combustível aqui, só que ele tem alta recorrência, não é? A margem de lucro é muito baixa, só que ele tem alta recorrência. Por exemplo, quantas vezes você passa um posto de combustível para você abastecer na semana? O terceiro ponto aqui é tendência. Né? É uma tendência o que você pretende abrir? Se for uma tendência, isso vai cada vez mais alcançando projeção e alcançando o mercado. Lembrando, quando você vai avaliar ou for avaliar mercado, não importa necessariamente só se esse mercado ele é grande ou se ele é pequeno. Né? Isso não é tão relevante assim. Por quê? Porque o mercado ele pode ser grande. Se ele estiver em contração, uma hora ele vai deixar de existir. Agora, ele pode estar pequeno, mas se ele estiver em expansão, uma hora ele vai dominar tudo. E o quarto ponto aqui é escala. O seu negócio é escalável? Nem todo modelo de negócio é escalável. Por quê? Estrutura de custo. Né? Às vezes o negócio ele não está totalmente estruturado, às vezes está centralizado no dono, né? E às vezes isso não permite você crescer. Se o seu negócio não tem processos bem definidos, e processo é tudo aquilo que acontece dentro da sua empresa, qualquer ação, qualquer atividade operacional estratégica é um processo. Né? É uma etapa que compõe um processo. Você tem que otimizar isso. Para quê? Para que você, de repente, torne o seu negócio escalável ou escalonável. Qual a diferença? Enquanto escala, eu tenho uma estrutura de custo aqui, que eu consigo alcançar a projeção sem mexer nessa estrutura de custo, isso é escalável. Exemplo, nós temos aqui o nosso curso Fechamento Brutal, onde eu ensino as pessoas a fecharem qualquer negócio através de mais de 20 técnicas que nós temos lá. Exatamente isso, você consegue fechar e negociar e você consegue lidar com as principais objeções que estão te impedindo de vender mais. Essa estrutura me permite vender para o Brasil inteiro, inclusive para outros países. Eu não preciso mexer nessa estrutura. Esse é um modelo de negócio escalável. Agora, as minhas imersões presenciais não é escalável. Por quê? Porque existe uma estrutura de custo lá. Se eu falo para 50 pessoas, eu tenho uma estrutura de custo. Se eu falo para 1000 pessoas, aumenta a minha estrutura de custo. Bom, espero que tenha ficado claro para você, tá? E aí, o que você mais gostou dessa matriz aqui? Deixa aqui nos comentários e, no mínimo, você deve compartilhar isso com alguém que pretende empreender ou que não conhece ainda essa matriz de avaliar mercado. Essa foi a história do Café Terroir. Espero que você tenha se inspirado. Espero que você tenha aprendido que para você iniciar o seu próprio negócio, você precisa apenas começar. Não espere ter tudo pronto. Tenha um pouquinho de ousadia, né? Você tem isso, eu tenho certeza. Coloque a sua ideia para acontecer, que eu tenho certeza que pode fazer a diferença na vida de muita gente. Empreender é sempre o melhor caminho, ok? E olha só, siga aqui as nossas redes sociais. Sem Isso, Sem Vendas no YouTube e no Instagram, tá? Nós temos aqui também o Rei dos Negócios Oficial, que é o meu Instagram pessoal, o Fechamento Brutal, tá aqui as nossas redes sociais. E se você quiser ter o nosso olhar, ter os nossos treinamentos, a nossa mentoria na tua empresa, é só você nos contatar através do nosso contato aqui, ok? Nos vemos no próximo sábado, como você já sabe, todos os sábados, às 2h30, na TV Rio Preto, você encontra aqui o programa Sem Isso, Sem Vendas. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima semana.